Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Está sendo examinada pelo Congresso a medida provisória 759, que fala sobre regularização fundiária rural e urbana. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, é o nosso convidado aqui no Palavra Aberta. Deputado, a regularização fundiária é um assunto que a gente vem discutindo há décadas. Por que essa medida provisória, na sua opinião, ela não corresponde aos anseios da população, da sociedade brasileira? Eu diria que a regulação fundiária mesmo no Brasil, a gente nunca discutiu seriamente, tá? Talvez, e esta medida provisória, ela vem com a fachada de querer discutir a regularização fundiária, tanto no meio urbano como no meio rural, mas na verdade ela vem para suprimir conquistas da sociedade, eu diria, da sociedade como um todo, principalmente conquistas pós o período da ditadura militar, onde a gente tem como conquista o Estatuto da Cidade, a própria lei que criou Minha Casa Minha Vida, a lei da terra, né? Enfim, você tem uma série de legislações que foram trabalhadas e discutidas e aprovadas aqui nesta casa, no Congresso Nacional, que foi no sentido de a gente avançar dentro da lógica da função social da propriedade. E com uma série de propostas para você ir criando políticas para que o Estado possa ajudar no processo de reforma agrária e de distribuição de terra, diminuindo a concentração de terra, que historicamente é muito grande no Brasil, como também avançar para tentar resolver, né, buscar caminhos para resolver o problema da falta de moradia. Tá? Então, Minha Casa Minha Vida é um maior exemplo do maior programa já construído até esse momento. Esta medida provisória, ela vem do ponto de vista conceitual, ela vai privilegiar novamente a concentração ou a reconcentração de terra, de tudo aquilo que se avançou, por exemplo, de assentamentos de reforma agrária. No caso dos assentamentos de reforma agrária, na medida em que ele tira a responsabilidade do Estado, né, em dar assistência técnica para os assentados, antes deles terem já condições de disputar no mercado, de estar tendo condições de produzir e comercializar os seus produtos, o governo pretende, com essa medida provisória, dar o título para esses assentados. O que vai acontecer? Se a pessoa está lá abandonada, tem a terra, tem o título da terra, logo vai vir um fazendeiro vizinho, qualquer outro, e vai comprar terra porque ele não tem condições de sobreviver, de viver e de produzir, porque não foi dadas as condições, na medida que o Estado tira a sua responsabilidade de dar assistência técnica, de apoio na comercialização, como também a responsabilidade de levar a infraestrutura, seja de equipamentos sociais, seja de estrada. Então isso continuaria privilegiando os grandes proprietários. Isso. Então ela é uma medida que ela vem no sentido de privilegiar, né? Por isso que ela é uma medida que foi atende os interesses, por exemplo, da bancada ruralista, que quer se apossar de boa parte dos 80 milhões de hectares que foram distribuídos como no programa de reforma agrária nas últimas décadas. Não é uma coisa recente. Então é de muito tempo. Um outro aspecto dela ainda no meio rural é que ela diz que agora, entendeu, a desapropriação para a reforma agrária tem que ser pago em dinheiro. E não mais com os títulos. Né? Não mais com o título da dívida agrária. O que acontece com isso? Nós vivemos numa situação que não tem recurso para fazer desapropriação. Então, praticamente, se cria ali na medida provisória, tá, um mecanismo que faça com que o governo não faça mais reforma agrária, paralisa. Então, aquilo que você tinha feito até agora, você cria as condições para reconcentrar na mão de fazendeiros. E daqui para frente,
você cria as condições para o governo não fazer mais a reforma agrária na medida que você não tem mais, não vai ter recursos, né, porque a dificuldade da situação econômica, inclusive, do país, de não ter recursos para poder fazer a reforma agrária, porque você tem que agora pagar em dinheiro e não mais em título da dívida agrária, que você tinha um prazo de 5 a 20 anos, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do valor. Deputado, a gente fala muito na regularização quando a gente fala do meio rural, mas essa medida também fala do meio urbano. E eu vi que tem um item lá que é o direito de laje, não é isso? Como é que está essa discussão da MP na questão urbana? Ela soluciona a questão das moradias irregulares? Ou também o senhor acha que há um privilégio das classes mais abastadas na hora de fazer essa parte da regularização urbana? Tá. Tem dois aspectos aí que vai nessa mesma lógica, nesse mesmo conceito. Primeiro, ela vem para regularizar os grandes condomínios de classe média alta que se propalou muito nas últimas décadas nas grandes cidades, na periferia ou nas cidades próximas, nas regiões metropolitanas principalmente. Boa parte desses condomínios, né, desses loteamentos, eles foram implementados sem a devida compensação para a sociedade de quando está previsto dentro da criação de um loteamento. Explico isso. Quando você faz um loteamento, você tem que destinar áreas de interesse público, de uso comum da população como um todo, não só de um grupo privilegiado. Tá? Então, parques, áreas públicas de passeio, tá? Isso aí, então essa medida provisória vem para regularizar isso sem a compensação para a sociedade. Tá? Então, esse é o aspecto. O outro aspecto, que também é uma roupagem, que aí é uma enganação, que eu acho que concretamente isso nunca vai se viabilizar, é quando você imagina que você vai dar o direito de laje. Isso é uma proposta de quem não conhece a realidade dos assentamentos informais na periferia das grandes cidades, onde você tem uma construção, de repente tem um puxadinho em cima, muitas vezes sem os equipamentos. E esse no direito de laje, eles colocam lá que depois tem que ter o projeto técnico, tem que ter a licença, né? Então tem que ser toda uma legislação que você tem que cumprir, que você não vai conseguir viabilizar nunca de aquele que mora no segundo pavimento ou no terceiro pavimento do direito de laje, ele nunca vai conseguir viabilizar. Então ela é uma enganação para poder querer ter o apoio da população na medida provisória, quando não consegue, quando nunca vai conseguir viabilizar. E se conseguir viabilizar, você vai novamente regularizar, desconsiderando conquistas da sociedade que coloca que toda a regularização fundiária, todo loteamento, né, precisa ter o seu espaço de uso público, de uso comum. Então, o que quer fazer? É de dar o título novamente para alguém, entendeu? Que aí tem aquela cultura de ter um título de propriedade, só que você tem um título de propriedade, mas você não tem as condições de moradia, de vida digna, que a própria legislação, né, garante que todos tenham direito, que é o direito da moradia digna, que não é simplesmente um quadrado para você estar morando lá dentro, mas você ter os serviços públicos e os equipamentos públicos de interesse público, né, naquele loteamento. Deputado, e essa medida provisória, ela leva em conta as questões ambientais? Então, aí é outro aspecto, ela não leva, porque, primeiro, nesses loteamentos você tem os espaços que também precisa ser de uso daquilo que é do direito difuso, direito coletivo difuso, que é o interesse ambiental para essas áreas. Ela passa por cima também, entendeu, de não seguir a própria legislação do Código Florestal naquilo que se prevê no próprio Código Florestal, de tomar cuidado, entendeu, para você não fazer regularizações nas APPs, em beira de córregos, rios, que tem muitas áreas ocupadas na cidade. Então, tira a responsabilidade do Estado avaliar aquela área de risco, de fazer a transferência dessa população e de recuperar, entendeu, aquela área de proteção permanente, tá? Mas faz uma enganação de que vai dar título nessas áreas e de verdade depois deixar o problema para aqueles que receberão o título. Agora, o senhor é contrário a essa MP. Que legislação alternativa está sendo discutida, né, no Congresso para poder contrapor essa proposta? Porque a regularização fundiária, de alguma maneira, ela tem que existir, ela tem que avançar, né? Pelo menos isso é um desejo da sociedade, tanto na área rural quanto na área urbana, né? Que alternativas haveria para poder substituir? Você já tinha legislação, que na verdade faltava vontade política. Você já vinha com o programa de reforma agrária sendo implementado.
O que você tinha que fazer era avançar nessa implementação alocando recursos. Então você tinha legislação para fazer isso. A mesma coisa com relação à regularização urbana. Você tem legislação para fazer isso que estava consolidado. O que ele está fazendo agora é simplesmente para você paralisar de vez, entendeu? A regularização fundiária urbana e rural. Nós precisamos entender que esta medida provisória, ela vem dentro de um contexto, né, de um governo ilegítimo e que tem uma pressão muito forte lá dentro e com poder muito grande lá dentro do governo, da bancada ruralista e do setor imobiliário, que novamente querem fazer um processo de reconcentração de terras, seja na cidade, seja no campo. Então eu estou falando assim, tem legislação. Um outro aspecto que ela coloca, até para poder inviabilizar, né, o processo de regularização fundiária, é que se você tinha legislação que garantia já esse procedimento para poder avançar, ele agora, entendeu, passa por cima tudo aquilo que as cidades vieram trabalhando para poder se adaptar à legislação e poder avançar na implementação. Agora você está sujeito a uma mudança, então uma cidade que recentemente aprovou o seu plano diretor, ou que está em processo avançado de aprovação do seu plano diretor, vai ter que readequar todo o plano diretor da cidade novamente a essa medida provisória. Isso já vai, entendeu? Quanto tempo vai isso para poder fazer essa readequação? E mais, esta medida provisória, ela coloca agora que a qualquer momento pode um poder executivo, né, no âmbito federal, tá, soltar decretos, né, para regulamentar, entendeu? Essa legislação, aquilo que está previsto na medida provisória, que a qualquer momento pode fazer mudanças drásticas, passando por cima daquilo que é de direito do ponto de vista federativo, dos municípios fazerem a gestão, né? Então ela vai, eu estou falando assim, ela vai vir para paralisar, né, para não avançar na resolução dos problemas fundiários no Brasil. Deputado Newton Tato, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar as negociações em torno da medida provisória. Obrigado pela oportunidade. Tá? Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão disponíveis na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.